voltando a falar então da PEC, a gente está falando que é a PEC do retrocesso, PEC maldita, né? PEC 241. O cidadão tem que entender que o que está acontecendo no nosso país não é uma simples briguinha de políticos lá em Brasília, que não é uma simples briguinha da Dilma com o Temer, que com Lula, que com não sei o quê. Vai além. O que o cidadão e o trabalhador brasileiro precisam entender é que ele já está pagando a conta do golpe. Por que ele está pagando a conta do golpe? Porque todas as medidas aqui anunciadas, e eles falam em controle de gasto, é bonito, eles criam uma frase, a imprensa reproduz, e aí o cidadão fala, mas que bacana, né? O poder público gasta tanto, que bacana. Nada disso. O que está diminuindo, sendo proposto, é o investimento no cidadão, e especialmente no cidadão mais pobre. Quando você fizer análise do per capita, que hoje esse país investe para cada cidadão brasileiro, daqui a 20 anos, calculando o crescimento demográfico do país e calculando qual será a projeção da inflação, você vai perceber que o governo vai gastar muito menos em cada cidadão brasileiro, especialmente nos mais pobres. A pergunta que eu faço é o seguinte: para enfrentar a crise que aí está, a crise financeira, reequilibrar as contas do governo, quais são as medidas que estão sendo apresentadas para os mais ricos? Nenhuma medida. Os grandes sonegadores da Fiesp, nenhuma medida. A taxação das grandes fortunas, nem pensar. Aqueles que financiaram o golpe, que é a Avenida Paulista, Fiesp, alguns setores financeiros do país, não admitirão pagar um centavo da conta. Mas você, companheiro, que está aqui nos observando, você vai pagar a conta. Não vai ter faculdade para os seus filhos. Inclusive, nós vimos o ministro ligado ao Michel Temer dizer, não, quem quiser faculdade que pague, eu tenho condição para pagar para os meus filhos. Essa é a proposta deles. Não haverá. E eu estou falando aqui do piso dos professores, esqueçam os professores, não haverá mais reajuste em cima do piso, da lei do piso. Esqueçam os trabalhadores assalariados, que nos últimos anos do governo Lula tiveram o ganho real, aumento real no salário mínimo, aumento real. Ainda bem que nós fizemos a lei que prometíamos, porque naquela época nós dizíamos que o salário mínimo tinha que ser pelo menos $100, e nós ultrapassamos isso muito mais. Agora, a proposta que está sendo feita... A proposta que está sendo feita pelo governo golpista, ela diz o seguinte, que se tivesse sido aplicada no início do mandato do presidente Lula, lá no primeiro mandato, sabe quanto que seria o salário mínimo hoje? Não seria em torno dos 880, seria R$400. E o aumento do salário mínimo foi uma das importantes políticas para a recomposição, a recuperação da economia. Foi fundamental para a distribuição de renda, para ter tirado os 30 milhões da pobreza. Agora, se esta PEC 241 passar, a política de reajuste do salário mínimo, que combinava o crescimento do PIB mais a inflação, não existirá mais. Nós temos uma proposta também da reforma da Previdência, que vai prejudicar, acima de tudo, os trabalhadores mais pobres. Os mais pobres começam a trabalhar mais cedo. Eles terão que trabalhar mais tempo e eles terão que contribuir ainda mais. E aqueles que propõem esta PEC, como o próprio senhor Michel Temer, o que apoia como Fernando Henrique Cardoso e outros, é uma turminha que aposentou com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Você vai trabalhar o resto da vida, vai morrer sem ver aposentadoria. Então, amigos, esse é o debate que nós vamos fazer. E é por isso que eu quero dizer aqui que eu lamento deputado que sobe nessa tribuna para dizer que esse espaço não pode ser feito para debater temas que são de interesse nacional, seja por quem for, que aqueles que são defensores da PEC 241 tragam os seus correligionários para cá, ocupem esse espaço e façam a sua defesa, porque nós faremos com aqueles que são contrários e vamos denunciar, porque os mais pobres que estão na linha do tiro. Obrigado, presidente.